Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 13 de junho de 2024, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. E eu digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pediram. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus mais uma vez ensinando os seus discípulos. Rabá sequerebo, sequereba. Remande querebo. Um dos discípulos havia falado com Jesus para ensinar-lhes a orar, porque João Batista ensinava aos seus discípulos a orar. Só para lembrar que João Batista começou a fazer a obra do Senhor primeiro que Jesus, porque João Batista foi escolhido para preparar o caminho do Senhor. Rababá, shekerebo. Para preparar a vinda do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus já existia, mas ele começou a desempenhar o seu ministério em um determinado tempo, que o seu ministério durou apenas 3 anos, dos 30 aos 33. Então, durante esse tempo, ele estava cumprindo os protocolos de Deus, porque para fazer a obra de Deus não é de qualquer jeito. Rababá, shekerebo, não é de qualquer maneira. Tem protocolos que devem ser cumpridos. Tem leis espirituais que devem ser cumpridas. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não atropelou esses processos. Por quê? Porque ele tinha que nos dar o exemplo. Ele é o líder, é o fundador do cristianismo. Hoje todos nós somos seguidores de Cristo e ele serve de exemplo para nós. Então, ele como fundador tinha que fazer tudo certo. Não só para nos servir de exemplo, mas porque Deus é justiça. Deus não permite injustiça nenhuma. E pela sua justiça, Jesus tinha que cumprir absolutamente tudo, sem faltar uma vírgula. Então, os discípulos de João, inclusive, Rabá sequerebo, a palavra do Senhor diz que alguns discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. Abandonaram, porque era a vontade de Deus, claro. Abandonaram o discipulado com João Batista e foram seguir Jesus. Então eles estavam habituados já com uma determinada doutrina, que era a doutrina correta, porque João Batista ele estava alinhado com a vontade do Senhor. Porque nós podemos ser diferentes, mas o Espírito que nos guia é um só. Rabase. Então nós estamos em unanimidade. Por isso é que Jesus fala que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Para ligar alguma coisa, deve haver unanimidade. Deve haver concordância. Então, João Batista já estava a fazer a obra, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então, havia uma unanimidade. Os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar e tudo mais. E Jesus foi ensinando, foi falando. Rabá sequerbo. Qual é o amigo ramanderebo sequereba? Fala sobre um amigo importuno. Ele dá um exemplo de um amigo que pressiona o outro
para que lhe faça algum favor. Ele diz: qual é o amigo que procura-lo à meia-noite para que lhe empreste 3 pães? Rabasequerebo. Ele dá um exemplo de um amigo que pede alguma coisa para alguém e vai para um outro amigo e vai importunando, pedindo, chateando. Como é que esse amigo não fará a vontade do outro? Como é que esse amigo não fará a vontade daquele que o tem importunado? Ele faz uma comparação. Se vós fazei a vontade dos vossos amigos, como é que Deus não fará aquilo que lhe pedem? E ele diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, que busca acha e que bate abre-se-á. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma serpente? Jesus aqui está a falar da oração. Por que nós oramos? E qual é a fé que nós temos de que se orarmos seremos ouvidos? Do nada alguém acordou e disse: a oração funciona? Não. Nós somos movidos pela palavra do Senhor. Nós temos convicção de que se orarmos, Deus ouvirá, fará. Por causa dessa palavra, pedi, dar-se-vos-á, e de outras que testificam. Porque a palavra do Senhor, ela é tão rica que tem muitas outras palavras que testificam a mesma coisa. Há uma outra palavra que diz que tudo que pedides em oração, crendo recebereis. Então Jesus diz que tudo que a gente pedir nos será dado, tudo que buscarmos acharemos. Quando batermos nos abrir-se-á a porta. Porque Deus é fiel para fazer aquilo que os seus servos pedem. Desde que esteja de acordo com a sua palavra, claro, porque nós não podemos pedir aquilo que é contrário à palavra do Senhor. O que é vontade do Senhor? De uma forma muito geral, a cura é vontade do Senhor. A libertação é vontade do Senhor. A restauração das famílias é vontade do Senhor. O crescimento financeiro é vontade do Senhor. O fortalecimento espiritual é vontade do Senhor. A libertação dos filhos é vontade do Senhor. Libertação do cônjuge. Existem inúmeras passagens testificando. Eu falei dessas coisas porque são as coisas mais comuns que a gente pede, mas tem muitas outras coisas. Nós precisamos perceber que a nossa oração não são gritos vazios. A nossa oração não é vã. Existe uma base legal, que é a palavra do Senhor, que nos garante que Deus ouve a oração do seu povo. Mas precisamos insistir, precisamos permanecer, porque existem níveis. Existe um nível que é só pedir que a gente recebe. Existe um nível que a gente tem que buscar, é com mais profundeza. Correr atrás, sacrificar. Existe um nível que nós temos que bater. Nós temos que fazer um esforço a mais. São níveis e diferentes situações, mas Deus é fiel para cumprir todos eles. Nós precisamos ter fé em Jesus. Nós precisamos ter fé que Deus responde a oração.
E nós precisamos ter consistência naquilo que estamos pedindo ao Senhor, alinhando a oração sempre à palavra do nosso Deus. Porque a palavra é aquela que testifica de que aquilo que estamos a pedir é vontade de Deus. Porque os nossos pedidos são baseados na palavra do Senhor. Hoje precisamos orar pela nossa vida de oração. Porque quando o inimigo quer atingir a nossa vida, a primeira coisa, mas a primeira de todas, ele atinge a nossa vida de oração. Depois é que ele vai nas outras áreas. Na verdade, quando ele atinge a nossa vida de oração, ele fica tão despreocupado. A certeza que nós vamos cair é muito grande, porque a oração é a nossa cobertura. A oração é a nossa força. A oração move os céus ao nosso favor. A oração cria decretos no mundo espiritual. A oração move a manifestação dos anjos a nosso favor. A oração cria a existência daquilo que não existia. Então o diabo, quando quiser puxar o teu tapete, é na tua vida de oração que ele vai tocar. Porque sem oração você vai enfraquecendo, vai murchando, vai perdendo a comunhão com o Pai. E você será uma presa muito fácil. Por isso é que muita gente não consegue permanecer em oração. Não é consistente na caminhada. Um dia ora, outro dia a voz não sai. Um dia está forte, outro dia nem levanta da cama. É o inimigo querendo destruir. A nossa maior dificuldade é permanecer em fé, porque Deus ele faz, porque Deus ele cumpre. Nunca houve e nunca haverá alguém que confiou no Senhor e foi envergonhado, foi confundido. Não. O que acontece é que o inimigo trabalha tanto para nos tirar do posicionamento da aliança, para que nós não venhamos a alcançar. Deus nunca vai nos envergonhar, nunca vai nos desamparar. Ele faz, mas nós precisamos permanecer. A oração é como o ar que respiramos. Nós devemos orar em todo momento, sobretudo. Quando não podemos fazer uma oração audível, oremos em oração, oremos no Espírito, mas não devemos parar de orar. Nós temos tempo para tudo menos para a oração. Devemos tirar por dia pelo menos 1 hora de oração. Acordar pelas madrugadas. Para clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para que Deus fortaleça a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual. Porque quando a nossa vida de oração está forte, nós estamos fortes. Quando a nossa vida espiritual está alinhada com Deus, os milagres acontecem, as portas elas se abrem. A oração é a chave. Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nós temos autoridade nessa terra. E essa autoridade é usada por intermédio da oração. É a oração que fará
Rabababa shekerebo sereba. Que tudo aquilo que deseja o nosso coração seja uma realidade. Porque nós temos que cooperar, colaborar com o nosso Pai Celestial. Raba sekeremande rebo sekereba shekereba. Rebo sekereba. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos porque tu és bom. E a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Obrigada, Deus, por mais uma vez estamos na tua presença. Obrigada, Deus, porque mais uma vez estamos unidos em oração. Reba sarababasha, que rebo não pela nossa força, mas porque o Senhor tem nos sustentado. Porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos guardado, tem nos levantado, ó Deus. Porque se dependesse dos nossos inimigos, já estaríamos caídos, desfalecidos, abatidos, confundidos e envergonhados. Rabase que rebo. Mas o Senhor não tem permitido. Rabase que rebos. Porque o Senhor tem um plano, um propósito para a nossa vida. Porque o Senhor quer ver os seus planos se cumprirem, os milagres acontecerem. Rabase que rebo. Então o Senhor tem nos feito permanecer debaixo da tua graça, debaixo do teu sangue, para que se cumpra todos os teus propósitos. Rabase que rebo. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu santo nome. Exaltado sejas para todos sempre, ó Deus, pela tua fidelidade e pelo teu amor. Rababase que rebo. Pela tua compaixão. Ramande que rebase que rebo. Ensina-nos a andar firmes e não desfalecer. Rabase que rebo, que rebo. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, iniquidades e transgressões. Porque tu és um Deus maravilhoso. Porque tu és um Deus que perdoa pecados. Rabase que rebo. Um Deus que faz milagres. Um Deus que é o nosso advogado fiel, que nos defende do nosso acusador. Rabase que rebo. Que nos defende de tudo aquilo. Rabababase que rebo. Remandarabase que rebo. Nos defende de tudo aquilo que se levanta contra nós. Dos desafios. Rababase que rebo. Lava, ó Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas iniquidades. Ramanderebase que reboche que reba. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Então perdoa-nos, ó Pai. Ramande que reba, nessa manhã nos lava, nos purifica, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Rabababashe que rebo, Pai. Levanta-te nessa manhã e comece a quebrar. Rabase que rebo. Toda força maligna, toda força satânica que tem pelejado contra nós, de dia e de noite, rabase que rebo, para destruir a nossa vida de oração, para destruir a nossa vida de comunhão com o Senhor. Ramande que rebo, se que rebaxe que rebo. Nós queremos permanecer na brecha. Nós queremos permanecer em oração. Nós queremos permanecer em comunhão. Rababaxe que rebose que rebate. Porque a oração traz o céu para nós. Ramande rebose que rebate. A oração, ela cumpre a vontade de Deus. A oração, ela abre portas. A oração quebra muralhas. A oração quebra fortalezas. Ramande rebose que rebate. Ribababa sacaraba. A oração traz a existência do que não existe. A oração renova a nossa fé. A oração fortalece a nossa fé.
Raba se que rebo, que reba. A oração cura. A oração liberta. Raba se a oração renova. Nós queremos permanecer em oração. Ramande rebo se que rebas. Nós queremos permanecer em obediência. Ramande reba se que rebo se que reba. A tua palavra diz, Senhor Jesus, Ramande rebaba se que rebos, riba saca ramande que rebo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cremos que a alegria virá em nossa vida. Raba se que rebaba se que rebo. Nós cremos que nós oramos durante a noite, rababa de manhã. O Senhor trará o alívio, trará a resposta. Raba se que reba trará a solução. Ramande que reba, a oração nos dá instrução. A oração nos dá sabedoria. A oração nos dá discernimento. A oração nos dá entendimento. Raba se que rebo. Ramande reba se que rebo. Levanta-nos do pó. Levanta-nos do poço. Levanta-nos da cinza. Rababa se que rebo. Todos aqueles que estão caídos e enfraquecidos, que não conseguem mais se levantar. Rababa, que não conseguem suportar porque o fardo é leve. Porque as batalhas, Ramandaraba se que rebo, são imensas. Raba se que remandaraba se que rebo. Porque a cada dia se levanta um problema. Porque a cada dia se levanta um desafio. Rababa se que rebo, mas o Senhor é fiel para ajudar-nos na nossa caminhada. Ramandaraba se que rebo se que reba. Faça-nos andar, ó Deus, de glória em glória, de fé em fé. Raba se que remande rebo se reba. Não queremos viver pelo que os nossos olhos veem. Nós queremos viver pela fé. Rabababa se que rebo se que reba. Queremos viver pela fé no Filho do Senhor. Raba se que rebos. Ramanda rababa se que rebo. Que possamos fazer orações convictos, porque oração feita com fé e convicção, ela tem muito efeito. Rababá se que rebo. Deus, Ele responde à oração daquele que tem fé que Deus fará. Rababá se que rebo. Daquele que tem fé que Deus existe. Daquele que tem fé que Deus o ouve. Ramandarabá se que reman. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Raba se que reba se que rebo. Ramandarabá se que rebo. Pai, comece a quebrar todo o trabalho de bruxaria, todo o trabalho de feitiçaria, macumbaria, todo o investimento que o mundo das trevas tem feito para abortar, os nossos planos, os nossos projetos, para enfraquecer a nossa vida de oração, de comunhão. Rebaba, porque Ele está sempre à espreita. No momento que fraquejarmos, Ele entra, Deus, Ramanderebaba se que remanderebo se que reba. Riba se que remanda caraba se que rebo. Seja o nosso socorro presente na hora da angústia. Assim como diz o teu salmista, Raba se que rebo, Ramandaraba se que rebo, que ele seja sombra nos dias de sol, Raba se que rebo, que seja água viva, Rababa, quando faltar água.
que Ele mate a nossa sede, que rios de água viva fluam do nosso interior. Ah, Senhor Jesus, não nos deixes ficar sem orar. Não nos deixes ficar longe da Tua presença. Não nos lances fora da Tua presença. E não retires de nós o Teu Santo Espírito. Que os nossos pés possam permanecer na Tua casa para todo sempre. Que os nossos pés permaneçam em fé na presença do Senhor. Os nossos inimigos só estão à espera do momento que nós vamos cair, do momento que nós vamos desistir, do momento que nós vamos fracassar. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Vamos continuar porque quem nos sustenta é Deus. Quem nos sustenta é o Todo-Poderoso. Tem sido feitas obras malignas. Para que os servos de Deus se afastem do caminho da oração. Porque Ele sabe os benefícios de um intercessor. Hoje, abra o teu coração. Deposite toda a tua confiança em Deus. Deposite todas as tuas expectativas, porque Ele é fiel para cumprir. Porque Ele fará pedir, dar-se-vos-á. Deus vai te exaltar. Deus vai glorificar o teu nome por intermédio da sua vida. Você será um testemunho. Você será um testemunho para a glória do Senhor. Não desista, não fortaleça, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de sacrificar. Que Deus vai fazer. Que Deus vai lhe honrar. Você que pensa em desistir, receba força. Levanta, voa mais alto como as águias. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, consagramos esse dia nas Tuas mãos, é conosco. Guarda a nossa casa e a nossa família. Que toda a ferramenta preparada pelo inimigo contra nós, para esse dia, ó Pai, que não venha prosperar. Cubra-nos debaixo do Teu sangue, debaixo das Tuas asas, no poderoso nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.